Judas então se aproximou, detectou Jesus na escuridão. Ele pôde se aproximar porque ninguém imaginava que ele era um inimigo. E então ele beijou Jesus. E então perceberam, é aquele. E aí foram lá e prenderam Jesus. Tudo indica que quando prenderam Jesus e o levaram, Pedro, nós sabemos, Pedro seguiu aquele grupo e entrou na casa e assistiu o julgamento. Tudo indica que Judas fez o mesmo. Judas se misturou ali naquela multidão e entrou também na casa e viu. E ele percebeu que Jesus foi condenado. Parece que ele não esperava por essa. Parece que ele esperava que Jesus ia fazer alguma coisa, algum milagre, ia realizar alguma coisa diferente ali, ia fazer com que o reino chegasse naquela hora. Eu não sei o que Judas pensou. Mas ele não esperava esse desfecho, esse desdobramento da coisa. Ele não esperava que o seu pecado tivesse resultados tão danosos. E esse é o problema da perversidade. As pessoas que se enveredam pelo caminho da desobediência não têm noção do preço que isso pode ter, dos desdobramentos que podem vir a alguém que se envereda nessas direções do mal, que se envereda nessas direções de pecado. A princípio elas pensam, isso não vai ter problemas tão graves. Mas Judas se assustou com o que viu. Ele pensou, mas como? O que eu fiz produziu isso? O que eu fiz redundou nisso? E ele, assustado, então o texto diz que ele sentiu remorso. Outras versões dizem que ele se arrependeu. Há uma divergência de traduções. E o que ele fez então? Tendo sentido esse remorso, ele tentou desfazer o que tinha feito. Como eu posso desfazer o que eu fiz? E o texto diz, ele devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo, eu pequei. Por que eu disse que a perversidade termina em ruína? Porque quem toma esse rumo, quem toma o rumo da apostasia, da desobediência, do abandono da fé, muitas vezes, lá na frente, tenta desfazer o que fez. Eu quero devolver as 30 moedas. Eu não quero mais participar disso. Mas agora é tarde demais. É muito tarde. O texto prossegue dizendo que ele fala, pequei traindo sangue inocente. E a resposta que é dada pelos líderes, é uma resposta fria. Eles dizem, que nos importa? Isso é problema teu. É isso que o mundo faz. Essa é a resposta do mundo para você. Quando abandonamos a verdade, quando viramos as costas para o ensino de Jesus, para o Senhor, e nos aproximamos dos seus inimigos, e nos mancomunamos com eles, nos associamos com eles, e viramos as costas para o Salvador, isso fatalmente traz prejuízos terríveis, consequências horríveis. E aí muitas vezes o indivíduo quer desfazer o que fez, mas não tem mais como desfazer. E quando o preço vem, quando as consequências vêm, vocês sabem o que o mundo diz? Isso é problema seu. Problema seu. Mas eu pensei que vocês eram meus amigos. Isso é problema seu. Mas eu gastei minha vida. Eu perdi minha vida. O que eu fiz não tem como consertar. Isso é problema seu. É isso que o mundo faz. O mundo diz, venha. Olha as 30 moedas. Elas não brilham bastante? Veja que moedas preciosas, venha. É o que eu tenho para te oferecer. Eis aqui, pegue as moedas.
Se enriqueça, desfrute delas. E as pessoas enganadas pegam essas moedas e não sabem as consequências terríveis que as moedas, que o preço do pecado vai trazer. E depois dizem: meu Deus, e agora? Como eu posso desfazer tudo? Como eu posso voltar atrás e reconstruir a minha vida? Quem pode me ajudar nisso? Quem pode me socorrer nisso? E o mundo então diz: isso é problema seu. É assim que funciona. Este é o nosso mundo lindo aí fora. Foi o que Judas experimentou. Isso é problema seu. A culpa de Judas que ele sentiu naquele instante foi tão intensa que o texto diz que ele atirou as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Havia uma pena em Deuteronômio 27, 25. Havia uma pena para aquele que traísse sangue inocente. Judas talvez quisesse que aplicassem essa pena a ele. Como aqueles homens disseram: não temos nada que ver com isso, é problema seu. Ele aplicou a pena a si mesmo. Trouxe a pena para si e fez justiça com as próprias mãos, contra si mesmo. Quando ele diz: eu pequei traindo sangue inocente, Mateus, ao narrar as palavras de Judas dessa forma, Mateus traz à nossa mente as palavras de Jonatas, palavras que Jonatas disse ao seu pai Saul, quando Saul quis matar Davi. Em 1 Samuel 19:5, quando Saul quis matar Davi, Jonatas disse para ele: por que você pecaria derramando sangue inocente? E aqui Mateus repete essas palavras, coloca essas palavras na boca de Judas: eu pequei traindo sangue inocente. É como se Judas fosse o novo Saul, se levantando contra o descendente de Davi. Existem nessas palavras a evocação da figura de Davi aqui. Pequei, traindo sangue inocente. Os leitores familiarizados com o Antigo Testamento se lembrariam de Jonatas falando com Saul sobre Davi e usando essas palavras, de modo que o autor Mateus, ele traz à mente do leitor a figura de Davi, para recordar que esse sangue inocente era o sangue inocente do filho de Davi, o Messias. Judas traiu sangue inocente, mas não um sangue inocente qualquer, o sangue do filho de Davi, do Messias. E as consequências disso foram a morte.